Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês novas informações diretamente de Brasília. Vamos com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Então, se não é inscrito, pessoal, no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso ajuda muito no engajamento do vídeo e ajuda também no crescimento aqui do canal dentro da plataforma. E peço a vocês também aquele favorzinho de sempre de comentarem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é pra gente saber de onde está vindo a nossa audiência. E pessoal, quando forem se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação, porque é assim que postarmos conteúdo relacionado à política, relacionado a tudo que está acontecendo em Brasília, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. O Municipal de São Paulo rejeitou nesta quarta-feira o pedido de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito das ONGs da Cracolândia. A figura central da CPI seria Júlio Lancelotti, padre que trabalhou nas organizações durante anos e é alvo de denúncias de abuso sexual. A rejeição da abertura da CPI ocorre mais de 2 meses depois de os peritos Reginaldo Tirotti e Jaqueline Tirotti confirmarem a veracidade das cenas que mostram o padre Lancelotti se masturbando para um menor de idade. Durante a sessão desta quarta-feira, o vereador Rubinho Nunes, autor do pedido de abertura da CPI, criticou os parlamentares que rejeitaram investigar as denúncias contra o padre. Queria pedir aos vereadores dessa casa, que eu sei que estão conversando, vereador Nunes, enfim, o senhor Cristiano está em pé aqui, se o senhor Cristiano puder dar um aceno para o auditório. O senhor Cristiano é a vítima do senhor Júlio Lancelotti, que veio a público, teve a coragem de se manifestar, de prestar depoimento e afirmar o triste episódio ao qual ele foi vitimado. Alguns dos colegas gostariam de ver um rosto. Para quem tiver a delicadeza de olhar para a galeria, os senhores verão o rosto da pessoa que na missa de 7º dia da sua avó foi abusada na sacristia por aquele que deveria justamente prestar um socorro, prestar um apoio ou uma palavra amiga. O senhor Cristiano, ele puxa um fio que infelizmente essa casa insiste e reluta em não investigar por medo, por coragem, por falta de coragem e por extrema covardia. Por medo da imprensa, por medo da esquerda, ou então por blindar um estuprador, um pedófilo, um monstro que deveria estar preso e não dentro de uma igreja. Bom, Piotr, por hora a Câmara de Vereadores resolveu enterrar aí a instalação dessa CPI contra o padre Júlio Lancelotti. Antes da gente vir para o programa, eu conversei com o Edilson, nosso repórter, que cobre esse caso desde o começo, e ele disse que talvez haja uma reviravolta até a semana que vem, mas isso vai depender de muito trabalho de bastidor, claramente, né? Aqui parece que é um desabafo, notoriamente um desabafo do vereador Rubinho. Ele levou uma vítima ali que, olha, veja a coragem da vítima de se expor nessa situação. E ele, pelo que a gente viu ali, alguns vereadores sequer tiveram o cuidado, a elegância, a sensibilidade e o respeito de olhar para a vítima que aceitou se expor numa situação como essa. Mas há uma negociação, talvez, para uma reviravolta até a semana que vem. Mas dessa semana, esse é o resultado, a ponto de deixar o vereador que protocolou esse pedido de CPI, dessa forma, absolutamente decepcionado com o comportamento dos seus pares ali, dos vereadores da Câmara de São Paulo. Bom, e nessa quarta-feira também, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em Curitiba, o julgamento dos processos que pedem depois do pedido de vista da desembargadora Cláudia Cristofani. Até o momento, o placar sobre a cassação de Moro está empatado em 1-1. O relator do caso, desembargador Luciano Falavinha Souza, votou contra a cassação na sessão da última segunda-feira. Hoje, no entanto, o desembargador José Rodrigo Sade, indicado no fim de fevereiro por Lula para assumir uma cadeira na Corte Eleitoral, divergiu e votou a favor da perda do mandato do senador. Bom, agora 19h43, são dessa CPI contra o padre Júlio Lancelotti. Antes da gente... Com você essa noite. Boa noite, seja bem-vindo. O fato é que
por enquanto não foi comprovada a participação desses 2 funcionários que foram demitidos aí pela Embaixada da Hungria. Mesmo assim, a Embaixada optou pelo desligamento dos 2 brasileiros aí que tinham acesso ao monitor que exibia as imagens em tempo real, que acabou sendo vazado aí para o New York Times na reportagem que comentamos aqui na semana passada. Boa noite. Boa noite, Paula. Augusto, boa noite. Ana Paula, boa noite. Silvio, boa noite a todos vocês que nos acompanham. Vamos tomar pelo valor de face. É difícil imaginar que não seja por essa razão. Então vamos considerar que sim, foi por essa razão. Esses funcionários foram demitidos porque houve uma exposição de um ambiente interno protegido pela diplomacia, ou seja, pela inviolabilidade diplomática das representações de países estrangeiros no Brasil. Se por esse termo, por essa razão, ainda que demorou. Talvez porque a Embaixada da Hungria tenha tomado cuidado de fazer uma investigação minuciosa. Mas vamos lá. Pela lógica da diplomacia, pela lógica de um dos valores, talvez um dos mais inquestionáveis valores que existe hoje no mundo por acordos internacionais, que é justamente a inviolabilidade diplomática de representações de países estrangeiros em qualquer país onde esses acordos prevalecem, isso é o começo de uma tentativa de resposta para justamente não se perder a confiança. Porque se a gente começar a considerar a hipótese que seja ainda, a hipótese de que você tem uma representação do seu país num país estrangeiro e você não tem a segurança de que realmente vai ser inviolável do ponto de vista não somente de correspondências ou de quem entra e quem sai, de vídeos internos, ou seja, a sua segurança foi violada, acaba-se talvez esse acordo que, sejamos justos, até durante períodos de guerra, isso é garantido. Em acordos e em algum momento os países entendem que não dá para chegar neste ponto, não dá para avançar além deste ponto. Ou seja, por esse aspecto até que demorou, mas talvez tenha sido somente uma questão de um cuidado maior para identificar possíveis responsáveis. Acho que deveria, se essa é a razão, a embaixada justificar. Essa é a razão, identificamos aqui a operação de um deles que expôs exatamente o ambiente interno da embaixada sem autorização. Silvio Navarro, muito boa noite. Como é que você avalia aí essa iniciativa da Embaixada da Hungria, então, de desligar esses 2 brasileiros, ainda, né, que não tem informado a motivação do desligamento aí dos 2 brasileiros? Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, querida. Boa noite, meu irmão Augusto. Boa noite, Piotr. Boa noite para quem está aí do outro lado da tela. Eu concordo com o Piotr. É difícil acreditar que não exista uma investigação em andamento, um processo administrativo dentro de uma representação diplomática, dentro de uma embaixada para apurar responsabilidades. Mas ainda há perguntas. Quem vazou de fato? Foram os 2? Não foram os 2? E qual a intenção desse vazamento? Era alimentar algum tipo de narrativa de que o presidente Jair Bolsonaro queria se esconder com medo de ser preso ou que estava buscando algum tipo de refúgio? Porque se foi isso, então provavelmente está a serviço político, está a serviço de um partido, está a serviço de um grupo, não sabemos. Então essa investigação precisa prosseguir. Ademais, o que eu acrescento, aliás, é aquilo que nós já estamos falando há algum tempo. Não há crime algum no fato do presidente Jair Bolsonaro ter pernoitado, ter visitado o embaixador, seja da Hungria ou de qualquer outro país. Porque a punição, ou eventual punição administrativa dessas 2 pessoas, ou 3 ou 4, não pode significar que houve algum tipo de erro, de crime ou qualquer outra coisa na presença do presidente Jair Bolsonaro lá. Ele não fez nada de errado. E aonde ele dorme ou deixa de dormir, se deve satisfação a alguém, é a Michele Bolsonaro. Só, mais ninguém. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Vamos lembrar que esses vídeos que mostravam as imagens do ex-presidente Jair Bolsonaro em fevereiro, entrando na Embaixada da Hungria, foram divulgados numa reportagem do The New York Times, o que acabou ensejando aí mais uma investigação pela Polícia Federal. E agora, então, a gente traz essa informação de que a Embaixada optou por desligar aí esses 2 funcionários brasileiros. Boa noite.
Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto, Silvio, mestre Augusto. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, a fotografia foi já muito bem feita pelo Piotto e o Silvio. O que eu tenho a acrescentar nesse assunto, Paula, é que mesmo a embaixada demitindo, né, esses brasileiros depois desse vazamento das imagens da visita do presidente Bolsonaro, há um questionamento muito importante sobre o que acontece nas outras embaixadas. Eu conversei semana passada com um ex-diplomata de uma embaixada no Brasil, né? Ele não está mais no Brasil, mas ele foi um dos diplomatas de uma embaixada muito importante. E ele me disse que há agora esse medo de espionagem. Quem está sendo espionado? Há funcionários, né, na maior parte brasileiros, que têm uma ligação mais ideológica com o atual governo e que estão trabalhando nessas embaixadas, o que pode ser feito para evitar o que aconteceu na embaixada da Hungria. E ele me disse que a embaixada em questão que ele trabalhou, eu, claro, não vou revelar aqui, ele disse que eles passariam um pente fino em quem está hoje, atualmente, trabalhando na embaixada do país ao qual ele já representou, já foi diplomata e morou no Brasil. Então, essa é uma questão muito delicada, porque dentro deste contexto, né, de um medo muito justificado das embaixadas no Brasil, a relação pública, né, do atual governo com, digamos, grupos nada republicanos, como o Hamas, o Hezbollah, ligações com o Irã, que financia o Hezbollah, ligações, né, com ditaduras, com Cuba, Venezuela, ditador Nicolás Maduro sendo recebido com honras de chefe de Estado no Brasil, enquanto o mundo olha atônito, né, para aquilo. E isso é uma preocupação que hoje está dentro de outras embaixadas. E isso é muito grave, Paula. Isso é muito grave. Embaixadores e cônsules e diplomatas com medo de estarem sendo espionados no Brasil. É isso aí, pessoal. Vocês ainda tinham algum tipo de dúvida se essa CPI, né, com a investigação em cima do padre petista, declarado petista, esquerdista, apoiador de Lula, vocês tinham alguma certeza, alguma dúvida de que isso iria ser barrado? Né? Tipo assim, será mesmo que eles iriam investigar, sendo ali fazendo parte do meio esquerdista ali, senadores de esquerda defendendo o padre? Quem aí tinha dúvida que eles iam barrar isso? Eu não tinha dúvida nenhuma. Era certeza que uma hora ou outra eles iam dar um jeito de barrar a CPI de investigação contra o padre. Porque o sistema está com eles, pessoal. O sistema é deles. Eles mandam e desmandam onde eles querem. Infelizmente. Bota 1 ano e meio de governo. São várias polêmicas também envolvendo senadores e deputados de esquerda. Houve alguma investigação? Bolsonaro oportunou uma baleia. Manda busca e apreensão, PF, que é apoio não sei o que lá, e Globo falando não sei o que. Agora, acontece alguma coisa, alguma polêmica envolvendo apoiadores conhecidos da esquerda, tem a Choquei, agora o padre, o assassinato ali da vereadora Marielle, que estavam botando a culpa no Bolsonaro. Aí quando surgiu aquela possibilidade do cara que fez isso com a Marielle ser um esquerdista, até porque
teve a foto do verdadeiro suspeito com a camisa do Lula, do PT, eles pararam na hora de investigar. E é assim. E vai ser assim até as eleições de 2026. Quando outra pessoa entrar no poder. É isso aí, pessoal. Eu agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Isso ajuda muito no engajamento do vídeo, ajuda muito na distribuição do vídeo aqui dentro da plataforma e ajuda também no crescimento do canal. Então, dê aquela força se inscrevendo, deixando seu like, interagindo com o vídeo. Desde já agradeço. Valeu!